Salve, salve, família vascaína! Hoje, quinta-feira, dia 28 de março de 2024, estamos começando mais um vídeo de informações do Vasco da Gama aqui no canal, trazendo para você os seguintes destaques. Zagueiro Maicon concede entrevista no site oficial do Vasco, fala sobre a preparação e projeta a temporada 2024. O Vitória da Bahia segue de olho no jogador. A gente vai mostrar por que Maicon não pode sair do Vasco neste momento. E a polêmica Pedrinho contra a 777, a gente vai trazer aqui a nossa opinião e queremos saber também como você está pensando toda essa situação. Já deixa aquele like para dar uma força para o nosso trabalho, se inscreve no canal se gostar do nosso conteúdo e bora falar de Vasco. Vamos lá aqui alguns trechos da entrevista que o zagueiro Maicon concedeu ao site oficial do Vasco, primeiro falando sobre a preparação, abre aspas. Tem sido importante para nós, principalmente na preparação física. Acho que quanto mais a gente vier preparado fisicamente, melhor a gente vai poder combater nossos adversários. Sobre o comprometimento do grupo. O compromisso que a gente tem é sempre o mais alto possível. Temos focado muito na parte física e eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante no decorrer das competições que vêm pela frente. E sobre a temporada 2024, a temporada apenas iniciou. Infelizmente não conseguimos chegar na final que a gente queria no Carioca, mas tem a Copa do Brasil e tem o Brasileiro. A equipe está focada e eu tenho certeza de que será um ano totalmente diferente. É o que a gente espera, viu, Maicon? Um ano bem diferente do que foi do ano passado e o Maicon batendo bastante na tecla do preparo físico, que é a tônica deste início de trabalho. A gente tá vendo aqui, galera, eu tô fora aqui da tela, mas só pra gente ver rapidinho todo o elenco do Vasco aqui, separado por posição, montei um time titular aí e vou explicar o porquê o Maicon não pode sair desse time. Olha só, digamos que em algum momento o João Vitor sente alguma coisa, ou ele toma um terceiro cartão amarelo e não pode jogar uma partida, ou no próprio decorrer do jogo ele sente alguma coisa e pede para sair. Hoje, tá? Hoje, se eu fosse escolher um substituto para ele entrar num segundo tempo, por exemplo, é o Maicon. O Medel tem a questão da bola aérea, que é sempre complicado, e o Rojas eu ainda não consigo confiar. É um jogador que chegou, teve algumas oportunidades jogando mais de lateral, ainda não vimos ele aí atuando muito como zagueiro, então não consigo confiar. Ou seja, o nosso zagueiro hoje imediato na zaga pelo lado direito é o Maicon. Logo o Vitória da Bahia tá de olho no jogador, tá? Vai fazer uma nova proposta para o Vasco agora na janela de abril, do dia 1º ao dia 19, e já houve uma proposta no início do ano. O Maicon aceitou, mas o Vasco não aceitou. Então, vamos aguardar aí para ver essa proposta do Vitória, se o Vasco vai aceitar ou não. Eu espero que não aceite, a não ser que já tenha engatilhado um novo zagueiro e que seja melhor que o Maicon, né? Eu tô cansado de ver uma peça sair e vir uma pior pro lugar, né? Tem alguns exemplos aí neste elenco. Teve o Nenê no ano passado, que saiu e não trouxeram ninguém pro lugar dele. Veio o Payet já no segundo semestre. Agora saiu o Gabriel Peck, não vem ninguém melhor pro lugar dele. Então isso não pode acontecer. Uma coisa é você vender e trazer um jogador para repor. Agora, você ficar repondo peça inferior, aí é muito complicado. Então, tomara que Maicon não saia. A gente vai seguir monitorando a situação do jogador com o Vitória da Bahia. Olha só, galera, o ideal na relação de Vasco, né, clube associativo, com a 777, na Vasco SAF, o ideal é que seria uma boa relação, né? Que seria uma relação de diálogo, que o Pedrinho, pela experiência que tem no futebol, ajudasse, desse palpites, desse conselhos, desse opiniões, né? Ajudasse na construção do elenco, entre outras coisas. Porém, galera, isso é só a minha opinião, isso seria o ideal.
Porém, não é novidade nem para o Pedrinho, nem para ninguém que acompanhou o processo da SAF que isso poderia acontecer. Uma relação fria, né? O clube associativo escanteado, sem tomar nenhuma decisão, porque é assim que acontece numa empresa onde há um acionista majoritário. A 777 veio, não colocou arma na cabeça de ninguém, comprou. Você pode discutir que vendeu errado, isso aqui a gente fala direto, né? Que o problema é a empresa. O Vasco se tornar SAF era um caminho sem volta, porque estava quebrado. Agora, poderia ter vendido para outra empresa? Poderia. Só que não é o que aconteceu. E aqui a gente tem que tratar fatos. Já existe um contrato, já está vendido e são eles que mandam no futebol. Então, cabe ao Pedrinho, né, duas coisas. Ele pode continuar, tá? Tentando ter um diálogo com a SAF, eu acho isso super natural, ele insistir em querer participar. Isso é uma coisa. Agora, eles não são obrigados a aceitar e a gente já sabia disso, tá? Não é novidade para ninguém. Então, o Pedrinho ele tem duas coisinhas para fazer. Primeiro, continuar fiscalizando a SAF, né? O contrato que foi feito com a 777, a empresa americana é obrigada a cumprir todas as cláusulas, seja de aporte, enfim, não importa do que. Se está no contrato, é para ser cumprido. Então, essa é uma das funções do Pedrinho. Agora, se ele não tem nada de concreto para trazer, para falar, para denunciar, não faz sentido ficar falando sobre, né, desgastando ainda mais essa relação, que ele já sabia que seria assim. Esse que é o problema, entendeu? Não é o ideal, Mineiro, não é o ideal, gente. Mas ele sabia que ele não ia apitar nada no futebol. Então não adianta agora ficar falando que tá frio, que não sei o quê, porque a gente já meio que sabia desse risco, né, dessa situação. Aliás, pelo Pedrinho eu até lamento, mas é uma das coisas que eu fui favorável à SAF. É justamente os políticos do Vasco não terem mais caneta, não terem mais voz no futebol, porque o futebol do Vasco estava indo ladeira abaixo. O presidente sendo o Pedrinho, eu gostaria que ele participasse, mas amanhã pode ser o Salgado de novo. Amanhã pode ser o Campelo, amanhã pode ser o Euriquinho, pode ser o Raik e o Parta, né? E eu não quero esses caras apitando no futebol de novo, porque eu cansei. Você... Não, mas eu quero ainda os políticos. Aí é a opinião de cada um. E aqui no canal o espaço é sempre democrático, tá? Então o Pedrinho tem essa função de fiscalizar e se tiver alguma coisa em concreta, trazer, algum descumprimento, trazer, porque aí a torcida vai ficar do lado dele, obviamente. E segundo é a reforma de São Januário, que é essa sim uma obrigação do presidente do CRVG, né? No contrato da SAF, São Januário ficou para o clube associativo. Então é obrigação do Pedrinho fazer isso andar. E, pelo que eu estou acompanhando, ele está fazendo. Não depende só dele agora. Tem a questão política, que é muito complicada. E o Pedrinho ontem disse que é um sonho começar as obras até o fim do ano. Então, sabe, a gente querer uma coisa, tudo bem. Pô, eu queria que o Pedrinho tivesse opinando mais. Mas a gente já sabia que isso não podia acontecer, então não adianta a gente ficar sofrendo por algo que a gente já sabia. Bom, galera, quem quer mais conteúdo de Vasco é só clicar no card que tá passando aqui no cantinho da tela e conferir a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!